Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o terceiro capítulo do nosso livro-vídeo de matemática do oitavo ano do ensino fundamental, todo ele gravado dentro do padrão da BNCC. Espero que os senhores gostem, que aprendam muito com esses livro-vídeos. Senhores, já se inscrevam no nosso canal para nos ajudar e quando se inscreverem, clique no sininho em cima para receberem notificações. Um like aí embaixo também nos ajuda muito. Desejo a todos que tenham bons estudos. Pessoal, nós vamos discutir agora, relembrar aos senhores, assuntos que a gente estudou no sétimo ano, que a gente vai estudar potência de 10, então a gente vai relembrar definição de potência. Dado o número real A, o número inteiro N com N maior que 1. A potência A elevado ao expoente n representa a multiplicação de n fatores, em que cada fator é igual ao número A. Muito bem, o exemplo está aí, A elevado a n é A multiplicado por A mesmo, n fatores, ou seja, n vezes. A igual a 1, vai ser sempre A, com A diferente de zero. E n igual a zero, A elevado a zero vai ser sempre 1. Bacana? A nunca pode ser zero, tá? Se o expoente for par, a potência, o resultado da potência será sempre um número positivo. Se o expoente for ímpar, a potência terá sempre o mesmo sinal da base. Porque par vai ser sempre, por exemplo, menos com menos vai dar mais. Menos com menos com menos também dá mais na multiplicação, né? E a potência é a multiplicação de n fatores. E o expoente for ímpar, por exemplo, menos vezes menos dá mais, multiplicado por menos vai dar menos. Tá? Então, se a base for positiva, sem problema. Se a base for negativa, vai ser negativa também, quando o expoente for ímpar. Beleza? Relembrado essas situações, a gente vai aplicar algumas definições agora do que nós acabamos de discutir, né? 0,5 elevado à quarta potência. É 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, 4 vezes. Dá 0,0625. Um outro exemplo é 4 fatores. Beleza? Lá, 2 fatores, porque o 2 lá no menos 1/3. Como eu disse aos senhores, quando é par, vai ser sempre positiva lá. Menos 1/3 multiplicado por menos 1/3 são 2 fatores. Menos vezes menos dá mais, 1/3 vezes 1/3, 1 vezes 1, 1, 3 vezes 3, 9. Outro exemplo aí, ó, menos 10 elevado ao cubo. Como é ímpar, a gente já sabe que o resultado vai ser negativo. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000 menos 1000. Pi elevado a 1, pela definição nós sabemos, vai ser pi. Pode ser qualquer coisa elevada a 1. Olha lá, 99.999 elevado a zero é igual a 1. 1 sobre 100 elevado a zero é igual a 1. Menos raiz de 3 elevado a zero é igual a 1. Toda potência que tiver o expoente zero, o resultado sempre vai ser o number one, não o número 1, ok? Potência com expoente inteiro negativo. Agora, senhores, eu vou lembrar os senhores que quando vocês verem uma potência com expoente negativo, isso sempre com a base diferente de zero, eu vou lembrar os senhores a coisa. Presta atenção no que eu vou falar. Vocês estão vendo uma coisa que não é verdade. Toda potência com expoente negativo é uma fração. Que não coloca isso na cabeça, na memória. Toda potência com expoente negativo é uma fração. Olha lá a definição. A elevado a menos n é 1 sobre A elevado a n com expoente positivo. É uma fração. Parabéns por os senhores terem entendido. Então, todas as vezes que vocês ver uma potência com expoente negativo, vocês podem ter certeza que ali vocês estão vendo uma fração. Então, A elevado a menos n é 1 sobre A elevado a n. Que eu posso escrever, como é 1 do denominador, tudo elevado à potência n. Com n sempre um número natural, né? Quando for, vai ter aí
no conjunto Q, potências com expoente fracionário. Aí a gente vai discutir. Daqui a pouco eu mostro para os senhores. Então vamos ver lá agora. Menos 0,25 elevado a menos 5. Certo? Eu posso escrever que menos 0,25, eu posso escrever, ali não é um número decimal. Se eu quiser escrever em forma de fração, é 25 dividido por 100. Lembra lá na aula de porcentagem? 25%. Então, 0,25 é menos 25 sobre 100, elevado a menos 5. Mas aquela fração eu posso simplificar, todos os dois números dá por 25. 25 por 25 dá 1, 100 por 100 dá 4. 100 por 25, né? É menos 1 quarto. Fração simplificada, ela é elevada a menos 5. Eu não falei com vocês que é uma fração? Olha, é 1 sobre menos 1 quarto elevado a 5, olha lá. Correto? Menos 1 quarto elevado a 5. Então, eu tenho uma divisão de fração. Presta atenção no que eu estou falando. Eu tenho uma divisão de fração. Eu tenho o número 1, que é 1 sobre 1, dividido por menos 1 quarto. Como é que a gente faz isso? Pega a primeira do jeito que está e multiplica pela segunda invertida, não é assim? Então vai ficar 1 sobre 1, que multiplica menos 4 sobre 1, que vai dar menos 4 sobre 1, que é a mesma coisa de menos 4 elevado a 5. Aí depois é só calcular a potência, a gente vai saber que o resultado é negativo porque o 5 é ímpar, é 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4 dá 216, se não me engano, depois vezes 4 dá 500 e pouco, 800 e pouco e tal. Faz as continhas aí. O que eu quero que vocês prestem atenção é que virou uma fração, e como já era uma fração, eu tive uma fração dividida pela outra. Lembrando, senhores, que pega a primeira e multiplica pela segunda invertida. Olha lá, o 4 elevado a menos 3. É 1 sobre 4 elevado a 3. É uma fração. 1 sobre 4 elevado a 3. 1 sobre 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Nós temos ali o outro exemplo de fração, que eu coloquei 2 vezes para os senhores não ficarem na dúvida, tá? Muito bem, olha lá o que acontece. 2 quintos elevado a menos 2. É 1 sobre 2 quintos elevado a 2. Apliquei a propriedade de potência negativa, virou uma fração. É uma fração dividida por outra. Levando a potência lá, 2 ao quadrado dá 4, 5 ao quadrado 25. É 1 sobre 4 sobre 25. Aí fiz a continha do mesmo jeito que eu expliquei, agora eu fiz no papel para vocês verem o que aconteceu lá no primeiro exemplo. Ficou 1 sobre 1, que multiplica a fração invertida. É duas frações divididas, 1 sobre 1 dividido por 4 sobre 25. Aí ficou 1 sobre 1, que multiplica invertido, 25 sobre 4. 25 vezes 1, 25. 4 vezes 1, 4. Refaçam esse exercício, tem ele solucionado aí, para os senhores treinarem bem isso aí, ok? Muito bem. Produto de potência de mesma base, aquela propriedade. Produto de potência de mesma base, a gente faz como? O produto de potência de mesma base, basta conservar a base e adicionar os expoentes. A elevado a m, que multiplica a elevado a n, é a elevado a m mais n. 3 elevado a quinta, que multiplica 3 elevado a menos 2. Conserva a base, que é 3, fica 5, soma é mais, menos 2. Quando tem menos, eu coloco sempre em parênteses, porque pode aparecer situações que vai nos deixar. Aí vai ficar menos 5 menos 2 igual a 3. 3 elevado a 3. Menos 0,7 elevado a menos 5, que multiplica menos 0,7 elevado a menos 1. Conserva a base, que é menos 0,7, menos 5 mais menos 1, vai ficar menos 5 menos 1, que é menos 6. 0,7 menos 0,7 é exatamente menos 7 sobre 10, ok? Menos 7 sobre 10 elevado a menos 6. O que acontece? É 1 sobre 7 sobre 10 elevado a 6. Se eu dividir essa fração, eu vou ter 10 sobre 7 elevado a 6. Então, vocês podem notar que quando vocês têm uma fração 1 sobre uma fração, inverte a fração. Ele ficou positivo porque ficou 1 sobre 7 sobre 10. Presta atenção nesse detalhe, ok? Agora tem o outro exemplo, 2 elevado a terceira, que multiplica 2 elevado a 7. Tudo positivo? 2 elevado a 3 mais 7, 2 elevado a 10. Propriedade de potência de mesma base, agora quociente de potências de mesma base.
O quociente de potência de mesma base, basta conservar a base e subtrair os expoentes. A elevado a m dividido por A elevado a n é igual a A elevado a m menos n. 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a menos 2. Conserva a base que é 3, 5, menos, porque o menos é da regra, e potente parênteses que tem o menos 2. Ali vai virar positivo, que é menos vezes menos é mais, 5 mais 2, 7. Ao menos 0,7, certo? Que multiplica, dividido por menos 0,7, é igual a menos 0,7 elevado a menos 5, menos 1. Ficou mais ali também. Aí ficou menos 5 mais menos 1 é igual a menos 4. Ficou 7 sobre 10 positivo, porque menos dividido por menos é mais, e dá mais 0,7. Dividido por 0,7 seria menos 7 sobre 10. O menos já foi dividido por menos, dá mais. Então aí não tem problema. Por isso ficou 7 sobre 10. Ok? Que a divisão do sinal já ficou ali, ó, menos por menos dá mais. Não tem nem segredo. Por isso já ficou 7 sobre 10. Ok? Então não precisa preocupar com isso. Não é menos 7 sobre 10, seria 7 sobre 10, porque menos dividido por menos, eu já fiz a divisão, é mais. É elevado a menos 4, que é 1 sobre 7 sobre 10. Aí o que acontece? 1 que multiplica a fração invertida. Quando você tiver 1 sobre uma fração, senhores, é só inverter. 10 sobre 7 é elevado a 4. Porque lá no potência já virou 4 quando mudou. Ficou 1 sobre 7 sobre 10 elevado a 4. O 2 a terceira dividido por 2 a 7 é 2 a terceira menos 7. Tenho 3, devo 7, devo 4. 2 elevado a menos 4 é 1 sobre 2 elevado a 4, que é igual a 1 sobre 16. Bacaninha? Agora vamos ver o seguinte: potência de potência. A potência de potência é o seguinte: se eu tenho um número A elevado a um m, basta multiplicar. É A elevado a n vezes m, ou m vezes n, porque a ordem do fator não altera o produto. 7 elevado a 2 elevado a terceira é 7 elevado a 2 vezes 3, 6. 1 sobre 4 elevado à segunda, certo? Multiplica-se as potências, né? De todos os dois. De 1 vai dar 1 mesmo, né? E que 1 vezes ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, então não precisa nem escrever. E multiplica a potência da base, 1 sobre 4 elevado a 6. Se eu quiser escrever sem forma de fração, é só escrever 4 elevado a menos 6. É como se eu estivesse voltando para trás, ok? Coloquei aí para vocês não esquecerem dessa propriedade, tá? Ah, por que você não colocou lá, não multiplicou por 1 elevado a 3? Porque 1 elevado a 3 vai ser 1 mesmo, então não precisa, tá bom? Mas se quiser colocar, não tem problema não. Você poderia colocar ali, quando não tem nada na potência é 1, 3 vezes 1, 3, 1 elevado a 3. 1 elevado a 3 vai ser 1, né, gente? 1 elevado a qualquer potência sempre vai ser 1, é até uma propriedade. A quarta, potência de um produto ou quociente. Por exemplo, se eu tenho um número A vezes B elevado a N, eu posso dizer que é A elevado a N vezes B elevado a N. Tem hora que lá na álgebra a gente precisa de fazer esse destrinchar isso aí, né? Então é uma propriedade que você pode esquecer, não. Lá, 3 vezes 2 elevado a 2 é 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. É o exemplo aí numérico. 3 vezes 4 elevado a 2. Eu poderia multiplicar 4 vezes 3, 12, e elevar ao quadrado. Dá 144, né? Porque 2 vezes 12 é 144. Agora, se vocês pegar ali 3 vezes 3, 9, multiplicar por 16, vai dar 144 também. Faz a continha aí, confere. Então, é isso aí. Eu posso escrever que 3 vezes 4 elevado a 2 é 3 elevado a 2, que multiplica 4 elevado a 2. 15 dividido por 3 elevado a 3 é igual a 15 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 ao cubo dá 125. Então, vocês podem fazer 15 ao cubo, dividir por 9, por 27, vocês vão achar o valor aí, ok? Muito bem, senhores. Vejamos agora mais um exemplo. Potência de base 10 e notação científica. É agora, depois que eu relembrei tudo de vocês, a infração, é agora que a gente vai entrar
dentro daquilo que a gente precisa compreender bem. E precisa ter aquela compreensão de potência que nós já estudamos. Vejamos aqui agora, potência de base 10 e notação científica. Pois não, então agora vamos fazer o seguinte, observar como expressar uma potência de 10 elevado a n para n inteiro, quando n é um número natural tenso. Ali temos 10 elevado a 1, expoente 1, presta atenção nesse detalhe, 1, 0. Legal? Quando não tem nada é 1, né? Então a gente escrevi o 1 para vocês não terem dúvida. 10 elevado a 1, expoente 1, 1, 0. 1 com 1, 0. Agora, 10 elevado a 2. Expoente é 2? Ah lá, 1 com 2 zeros. Olha o expoente 5. O expoente 5 a gente sabe que é 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes. Fazendo isso, vai dar o quê? 100 mil. E é 5 zero, 1 com 5 zero. Olha que bacana, gente. Quantas vezes que você vê uma potência de 10 com o expoente, é o número 1, o tanto de zero que tiver na potência. Bacana? Esses 3 exemplos deixam isso bem claro. Quando for zero, correto? É 1 sem o zero, sem nenhum zero lá. 10 elevado a zero, nenhum pela propriedade. Na potência de 10, é 10 elevado a zero com nenhum zero. É 1 sem o zero. 0, 0, 1. Bacana? Então agora a gente pode concluir aquilo que eu falei para vocês. Para qualquer expoente natural, 10 elevado a n é 1 com n zeros. E acabou. Sem problema. Ok? Então, potência de 10. Ah, eu quero 10 elevado a 1 milhão. É 1 elevado. É 1 com 1 milhão de zero na frente. Bacana? Para qualquer n, tá? Não esqueçam desse detalhe. Vamos observar como expressar a potência de 10 elevado a menos n para n natural. Lembra que a gente estudou isso ali? Que é 1 sobre a potência com o expoente positivo? 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10 elevado a 1, que é 1 sobre 10. 1 sobre 10, lembra quando eu ensinei vocês a dividir número decimal? A vírgula anda uma casa para a esquerda, da direita para a esquerda. A vírgula está na frente do 1. Andou para trás do 1, eu coloquei um 0 para completar. Então, tem um 0, tem uma casa decimal na frente da vírgula. Tem um 0, tem uma casa decimal na frente da vírgula. Ah lá com 2 zeros. 1 elevado a menos 2 é 1 sobre 10 elevado a 2. Aí o que acontece? 1 sobre 100. 2 zeros. Então, vai dar duas casas decimais. 0,01. Olha, é um macetezinho que vocês não erram nunca. Eu tenho 10 elevado a menos 3. É o 0 mais 3 casa decimal, né? Que é 2 zeros e o próprio 3. Bacana, olha lá. 10 elevado a menos 5 é 1 sobre 10 elevado a 5, que é 1 sobre dividido por 100 mil, e são 5 casas. Olha lá, conta lá quando tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. 1 faz parte, é uma casa decimal também. Então, 10 elevado a menos n é o 0, a quantidade de casas decimais n. Esclarecido essas duas condições, ficou fácil agora de trabalhar com o número decimal. Agora, está positivo? Tá, tantos zeros. É negativo, tantas casas decimais. Vamos agora aprender a representar números usando potências de base 10, que é muito útil para escrever números grandes e números excessivamente pequenos. Vejam, senhores, eu tenho um número aí exatamente 1,5 milhão. 1 milhão e 500 mil. Vamos observar que ali eu tenho 5 zeros, então são 5 casas que ele representa. Eu posso escrever que 15 vezes 1 milhão, 5 casas. 1 milhão não, minto. 100 mil, certo? Então é 1 milhão e 500 mil. Eu posso dizer que é 15 vezes 100 mil. Beleza? 5 casas. Tranquilo, não alterei nada. Agora é o seguinte, a notação científica é uma propriedade que fala que só pode ter um elemento depois da vírgula, antes da vírgula. Pode ser maior que 1 e menor do que 10. Menor ou igual a 1, certo? E menor que 10. Pode ser abaixo de 1, pode ser 0, vírgula alguma coisa também, não tem problema nenhum. Menor ou igual a 1 ou menor do que 10. Beleza? Então, o que eu posso dizer para os senhores? Ali, eu tenho
1 milhão e meio. É 15 vezes 100 mil. Agora, se eu quiser tirar a vírgula e escrever, em vez de 15, quiser escrever 1,5, é a mesma coisa de colocar, que é 1,5 vezes 10, vezes 100 mil. Então, tenho 6 casas ali. Então, quer dizer que eu saí da direita para a esquerda, ali no 1 milhão e meio, e andei 6 casas. Coloquei a vírgula lá no 1,5. Se eu andei 6 casas da direita para a esquerda, eu tenho que multiplicar por 10. Ficou 1,5 vezes 10 a sexta. A mesma coisa quando a gente anda da direita para a esquerda, ao 0,00005. Quantas casas tem? 9 casas. Então, eu vou colocar a vírgula ali na frente do 5. Eu tenho que andar quantas casas? 9 casas da esquerda para a direita. Então, eu estou dividindo por 9 cada casa. Então, a potência ele tem que ser negativa, porque eu estou andando da esquerda para a direita. 0,00000, exatamente 5 vezes 10 a menos 9. Aí ficou 10, 5 vezes 0,0001, que é 5 vezes 10 a menos 9. Aquele 0,0019 casas está ali, é 10 elevado a menos 9. Ok? Lembra que eu falei com vocês? Quando é negativo, é 9 ali, 9 casas, da direita para a esquerda. Se fosse positivo, seria 9 casas da esquerda para a direita. Tendo esse entendimento, a gente pode concluir os nossos estudos da seguinte forma. Potência de 10, em sua definição, a gente já sabe que é todo número multiplicado por 10 elevado a n. Agora, quando a gente tem um fator multiplicado pela potência, nós temos um A, um número qualquer, que pode multiplicar por uma potência 10 elevado a n. Um exemplo aí, 5,234 vezes 10 elevado a segunda. Se eu, como ali é 2 a potência, eu posso andar com a casa 2 casas da esquerda para a direita, e aí a gente divide por 10 cada casa. Então, vai ficar 523,4. Ou como eu também tenho 0,254 vezes 10 a terceira, se eu andar como é positivo, eu ando 3 casas, o número vira 254. 254 vezes 10 a segunda. A vírgula está na frente do 4. Não é menos ali, eu ando com a vírgula da casa da direita para a esquerda. É como se eu tivesse 254 dividido por 10 a segunda, que é 2,54, pois a vírgula estava na frente do 4, andou uma casa atrás do 4, outra casa atrás do 5, e temos, então, 2,54. Vejamos, senhores, operações agora com potência de 10. A multiplicação, no caso em tela, é o seguinte. Nós estamos vendo o dedinho ali mostrando? Ali é formado pelos fatores. 4, o outro fator 3. Eu tenho 4 vezes 10 a terceira potência, que multiplica 3,5 vezes 10 a segunda potência. Nós vamos multiplicar primeiro os fatores. É o 4 multiplicado por 3,5. Depois a gente multiplica as potências, aplicando aquela regra de propriedade de multiplicação de potência de mesma base. A gente conserva a base e somos expoentes. Então, vamos multiplicar o fator? Vamos. 4 vezes 3,5. 4 vezes 3,5, está aí 3,5 vezes 4, né? 5 vezes 4, 20, vamos 2, 4 vezes 2, 12 vezes 2, mais 2, né? 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Deu 140. Tem um elemento depois da vírgula, eu coloco uma vírgula. Ficou 14,0, que é 14. Muito bem. Agora eu vou multiplicar a potência. 10 a terceira vezes 10 a segunda é 10 elevado a 3 mais 2. 3 mais 2 é 5. O resultado final, 14 vezes 10 a quinta, é a multiplicação da notação científica 4 vezes 10 a terceira, multiplicado por 3,5 vezes 10 a segunda. E essa regra vale para todos, ok? Primeiro o fator, depois a potência de 10. A multiplicação e divisão, tem exemplos aí, ó. 2,36 vezes 10 a terceira, que multiplica 3,5 vezes 10 a segunda. Embaixo está a solução. Ela multiplica 2,36 vezes 3,5 e a potência 10 menos 3 mais 2. Não conserva a base de soma expoente? Vai ficar 8,26, que é o resultado da multiplicação, que multiplica 10 elevado a menos 1. E 10 elevado a menos 1, se eu quiser colocar em forma de decimal, basta dar uma vírgula para a esquerda, da direita para a esquerda. Andei lá, 0,826. Vejamos ali o exemplo de letra B.
4,2 vezes 10 à quinta, multiplicado por 3,5 vezes 10 a menos 3, 4,2 vezes 3,5, vai dar o valor de 14,27, que multiplica 10, como é multiplicação de potência, mais menos 3, vai ficar 5 menos 3, que é igual a 2. 14,27 vezes 10 a segunda. Se eu quiser escrever em potência, não é 2 lá o expoente, então são duas casas da esquerda para a direita. 1427. Letra C já é uma divisão. Mesma coisa, mas o que muda aqui agora é que a gente vai subtrair a potência, porque é uma divisão de potência de mesma base. 8 vezes 10 a quinta, dividido por 4 vezes 10 a terceira. Vamos dividir o 8. 8 por 4, 2. 10 a quinta dividido por 10 a terceira é 10 elevado a 5 menos 3, que é igual a 2 vezes 10 a segunda. Como é duas casas, ando duas casas da esquerda para a direita e ficou 200. 3 exemplos que serviu para esclarecer qualquer dúvida de multiplicação de potência de 10. Agora nós temos aí vários exemplos de exercícios que a gente vai fazer e eu vou explicar ele tintim por tintim, que aparece muito desse tipo de exercício em prova de concurso, em prova de vestibular, e vocês têm que estar treinados. Olha lá, eu tenho 4,8 vezes 10 a segunda, que multiplica 2 vezes 10 a menos 19, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 10. Então, o que eu vou fazer? Aplicar as regras que eu sei. Fazer a multiplicação primeiro do numerador. 4,8 vezes 2 dá 9,6. Vezes 10 elevado a 2, mais menos 12, mais menos 19. Porque ali é a multiplicação de potência. Eu coloquei o em parênteses porque contém menos, a gente coloca para não ter problema com o sinal. Bacana? Continua dividido por 1,6 vezes 10 é menos 10. Fazendo as continhas, tá ali, ó, 9,6 vezes 10, mais vezes menos, menos, 12 menos 19. Repetindo tudo, 9,6 fazendo a conta 12 menos 19 é menos 7. Dividido por 1,6 vezes 10 é menos 10. Acompanhe meu raciocínio, já estou na terceira linha agora. Fazendo a multiplicação de 9,6 por 1,6, eu encontrei o resultado de 6. Dividindo a potência de 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 10, vai ficar 6 vezes 10 a menos 7, menos, porque agora é uma divisão, entre parênteses, menos 10, que é a outra potência. Menos vezes menos não vira mais, ficou 6 vezes 10 a menos 7 mais 10. Menos 7 mais 10 dá o quê? 3. 6 vezes 10 a terceira. Como ali é 3, positivo, anda 3 casas da esquerda para a direita. Legal? Por que você achou que a divisão de 9,6 por 1,6 dá 6? Olha lá, eu fiz a continha para vocês verem, se você transformar em fração, fica fácil. O que nós temos? Nós não temos ali 96 sobre 10 dividido por 16 sobre 10, que é 9,6 dividido por 1,6. Muito bem. Divisão de fração, não pega a primeira e multiplica pela segunda invertida? Então, eu peguei 96 sobre 10, multipliquei por... inverti a outra, né? Ficou 10 sobre 16. Cortei o 10 com 10, ficou 96 sobre 16 e a divisão dá 6. Foi só uma forma para mostrar aos senhores, lembrando nas nossas aulas de frações, como é que a gente pode fazer uma conta mais rápido do que você pegar lá e tentar fazer uma divisão numa prova de concurso, numa prova de vestibular. Seria uma forma mais rápida de resolver essa questão e vocês achar os 6.000 mais rápido, ok? A notação científica é isso que eu acabei de mostrar para os senhores. A potência de 10 tem dois fatores, né? Na multiplicação tem um fator de cá e outro de lá. E a gente tem ali, ó, a potência de 10, que é o 10 elevado a qualquer potência, né? São dois fatores. Um é em decimal, a outra em potência de 10. A gente sempre escreve em potência de 10, porque aí é mais fácil da gente fazer contas. Igual fizemos no exemplo anterior. 3,17 vezes 10 a 23. Esse número é um número de advogado. É 3,02 vezes 10 a menos 23. É o número de advogado. Eu errei aqui, confundi porque eu vi o 23. O número de advogado, eu tenho uma memória boa demais, eu decoro esse trem facilmente. É número de advogado, estudei isso em química. 0,32 vezes 10 a menos 23. 3,17 vezes 10 é 23. Tem dois fatores, um decimal e o outro potência de 10. Esclarecido isso, eu acho que a gente já pode começar a fazer exercício, hein?
Vamos escrever da forma da notação científica. Um exemplo, agora, eu passei exemplo, né? Eu tenho ali 12 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, né? 1.200 bilhões. Ali, para se escrever de notação científica, o dedinho está mostrando. A vírgula tem que estar ali. A gente só pode ter uma casa em notação científica, é só uma casa antes da vírgula. Que seja 0, 1, 2, o que for. Ali, no caso, nós temos 1, 2, o resto tudo é 0. Então, ali, ó, não está o dedinho da batendo, a vírgula tem que estar ali. Para a vírgula estar ali, quantas casas eu tenho que andar? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na frente do 12. 8 atrás do 1. Então, se ela tem que andar 8 casas, a gente vai escrever por 10 a 8, porque eu estou andando para a casa da direita para a esquerda. Se eu andar da esquerda para a direita, eu tenho que dividir, aí eu vou colocar menos. Então vai ficar 1,2, coloquei a vírgula no dedinho, mandou, correto? Vezes 10 elevado a 8. É o mesmo número, só que muito mais fácil de fazer uma operação, correto? Então, vocês fiquem tranquilos, que isso aí agora vocês aprenderam a fazer conta com grandes valores de uma forma muito simples. E para isso é que serve a notação científica. Veja lá um outro exemplo, ao contrário agora. Ah lá, eu estou, a vírgula está ali. Eu quero escrever no número de notação científica, né? Isso aí tem sempre colocando, ele tem que estar entre 1 menor que 10 e maior que 1. Por isso que a vírgula vai ter que ir lá, ó, no 1, que é maior que 1 e menor que 10. Certo? Senão, se virar 10 é 2 potências de 10, né? Então, ali, o 1 vai ter que ir lá. O dedinho está mostrando para nós, a setinha está ali. Ele vai ficar ali no intervalo, né? Maior que 1, maior ou igual a 1. E menor do que 10. Pode ser até 1,9, certo? 9,99. Ele não pode ser 99. Por isso que é menor do que 10. Entre 1 ou 10. Então está ali 1,6, é onde a vírgula vai para ali. Quantas casas são? Vamos contar? Eu vou contar junto com vocês. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Aí eu vou levar a vírgula para lá. Aí ficou lá no 1 a vírgula. Aí eu tenho que multiplicar por 10 a menos 7, porque eu andei com a vírgula da esquerda para a direita. 1,6 vezes 10 a menos 7, muito mais fácil do que trabalhar com aquele número grande ali, não é? Conhecido essas duas questões, vejamos agora um exemplo. Ao exemplo aí de a gente escrever em forma de notação científica. Potência de potência. Tá vendo ali um exemplozinho? O que aconteceu? Eu tenho 14, 4 elevado a 14, vezes 5 elevado a 21. Eu posso separar aquele 4 elevado a 14. Vamos lá, vamos acompanhando o raciocínio, o que foi feito nessa história. Eu vou escrever isso tudo em forma de potência. Então, eu tenho que ir transformando as coisas de acordo com a minha necessidade. Né? Eu tenho que elevar esses dois números à mesma potência e separar o que for possível. Muito bem. Vejamos lá o seguinte. Então, vamos analisar o que foi feito nesse trabalho. Pode acontecer de aparecer um exercício semelhante, vocês estão vendo aí. Então, 4 elevado a 14 vezes 5 é 21, quero escrever potência de base. Então, eu vou aplicar toda a propriedade que eu aprendi de potência. 4 elevado a 14, potência de potência, eu posso escrever que é 2 elevado a segunda, que é o 4, elevado a 14. Até agora eu não vi alguma coisa para fazer pelo 5, não. Por 5 é 21, potência de potência, 2 vezes 14 é 2 elevado a 28, vezes 5 elevado a 21. Né? 2 elevado a 28 multiplicado por 5 elevado a 21, eu posso separar aquela potência, que ali não conserva a base soma expoente, eu posso escrever novamente 2 elevado a 7, que multiplica 2 elevado a 21. Se eu fizer essa multiplicação, vai dar 2 elevado a 28, igual está ali atrás. Esclareceu a dúvida aí? Beleza. Se tem 2 elevado a 28 vezes 5 elevado a 21, que eu ainda não vi o que fazer, mas eu vou ver daqui a pouco. Beleza. Muito bem. Aí o que eu posso dizer? Eu posso falar com vocês que eu tenho ali 2 a 21 e 5 a 21. Lembra daquele problema que eu falei que você? Até lembrei que
se eu tiver uma potência, correto? De potência, quando a base é igual, é A elevado a M mais M. Por isso que eu separei ali. Se quiser voltar atrás, 2 a 28 é a mesma coisa que ali. Mas ali, presta atenção, eu tenho dois valores elevados a 21. Eu não posso escrever por aquela propriedade lá, B elevado a M, A vezes B elevado a M, eu posso dizer que A vezes B elevado a M, porque A elevado a M e B elevado a M, quando a potência é igual, correto? Então, preste atenção nisso aqui agora. Aí, o que eu fiz? Eu escrevi 2 elevado a 7, ali não é 2 é 21 e 5 elevado a 21, 2 vezes 5 elevado a 21, e 2 vezes 5 não é 10, então ficou 2 elevado a 7 vezes 10 elevado a 21. Viu passo a passo como é que eu cheguei na potência de 10? Aí eu posso escrever de várias formas, né? Por exemplo, 2 elevado a 7 dá 128, correto? Vezes 10 é 21. Se eu quiser andar 2 casas para trás, eu posso escrever 1,28 vezes 10 é 23. Aí eu vou trabalhar do jeito que eu quiser, correto? Eu só eliminei a potência de 2 a 7, ficou 1,28 vezes 10 é 23. Isso é muito interessante, porque esse exemplo nos deu todas as propriedades que aprendemos de potência e agora aplicamos tudo de potência sobre potência, potência de dois números com expoente igual, a gente pode multiplicar A vezes B, A elevado a M, vezes B elevado a M, é A vezes B elevado à mesma potência. Por isso que ficou 2 vezes 5 elevado a 21. Repitam, prestem bem atenção, passo a passo na minha explicação, e vocês vão ficar craque nesse entendimento aí, tá? Bacana? Então vamos ver o próximo. O valor da expressão 5.100 vezes 10 a menos 5, mais 3 vezes 10 a menos 4 é igual a quanto? Muito bem. Quando a gente tem x vezes 10 elevado a n mais y elevado a n, a gente pode colocar em evidência o 10 elevado a n, correto? Vai ficar 10 elevado a n, que multiplica x mais y. Isso a gente aprendeu a colocar isso em evidência. Então, é uma propriedade que vocês têm que fixar. Se vocês viram alguma coisa multiplicada por uma potência e a outra é igual, tem que ser igual. Aí vocês podem escrever dessa forma. No caso nosso, nós temos 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 4. Mas não é igual, mas tem como fazer ficar igual. Eu posso fazer o menos 5 virar menos 4, ou posso fazer o menos 4 virar menos 5. O primeiro passo é igualar as potências. Andar com a vírgula uma casa para a esquerda e somar 1 no menos 5. Então, eu andei uma casa para a esquerda e vou somar 1 no menos 5. Quando a gente anda uma casa para a esquerda, a gente não tem que somar. Quando é da direita para a esquerda, subtrai. Da esquerda para a direita, subtrai. Da direita para a esquerda, some. Então, ficou menos 5 mais 1, ficou menos 4. Então, eu andei com a vírgula não era 5.100, ficou 510,0, mais vezes 10 elevado a menos 4, vezes 3 elevado a menos 4. Agora eu posso aplicar a propriedade que eu ensinei a vocês, né? Então vai ficar 510 mais 3, vezes 10 elevado a menos 4, é 513 vezes 10 a menos 4. Se vocês quiserem decimal, é só andar 4 casas para a esquerda. Pode ver que tem 4 casas decimais depois do zero. Bacana? Um exemplo muito interessante também. Agora, exercício para vocês se divertirem, né? Vão ser bastante exercício. Ó. Vocês vão transformar todos esses aí, ó. Sabendo que o valor de 4 elevado a 6 é esse valor, o resultado de 4 elevado a 7, quanto que é? Então, vocês vão resolver o segundo, o terceiro. Qualquer dúvida estaria à disposição dos senhores nos comentários. Agora, o guarda-roupa, isso aí é só de potência para vocês treinar. Tem 6 portas, que tem 6 gavetas, 6 vezes 6, 36, então, vocês vão fazer conta. No quintal da casa, João tem 8 árvores. Cada árvore há 8 galhos, em cada galho há 8 goiabas. E quantas goiabas no quintal do João tem? Beleza? Presta atenção. O valor da expressão 5x4 para x igual a 2 e y igual a 3. No lugar de x, você coloca 2 e y igual a 3 e faz a continha. Aplicando a propriedade de potência que eu ensinei a vocês.
um adulto saudável abriga cerca de 100 bilhões de bactérias, somente um trato digestivo. Esse número de bactérias pode ser escrito, então você tem que pegar 100 bilhões e escrever em potência de 10. Este aí eu resolvi para os senhores. Caiu no Enem de 2013. Presta bem atenção. O que é a pegadinha dos vestibulares e do Enem? Isso aí tudo vocês sabem fazer. Às vezes a questão como é colocado complica a vida das pessoas. Mas agora eu vou esclarecer vocês, porque se aparecer dessa forma, vocês já vão saber fazer. O matemático americano Eduardo Carlos pediu ao filho que desse um nome a um número muito grande, que consistia do algarismo 1 seguido de 100 zeros. Já pensou o número 1 com 100 zeros? Muito bem. Isso eu já falei que é o número 1 com 100 zeros. É 1, né? O que é? 100 é 10 elevado a 100. A potência não é a quantidade de zero? 1 é 10 elevado à potência é a quantidade de zero. Lembrei os senhores disso, né? Muito bem. Seu filho batizou o número de Google. Mais tarde, o mesmo matemático criou um número que apelidou de Googleplex, que consistia em 10 elevado ao Google. Bacana. 10 elevado. Quantos algarismos tem um Googleplex? Então, quantos algarismos tem um número? Então, vamos prestar atenção aqui agora. Algarismo é aquela quantidade de números que tem ali, né? Então, vê lá a solução. 10 elevado a 1 é 2 algarismos. Olha lá, uma potência tem 2 algarismos. É 1 e o 0. 10 elevado a 3 tem 1 mais 2 algarismos. Olha lá, 1 mais 2 zeros. 10 elevado a 3 tem o quê? A potência não é 3? 1 mais 3 zeros. O Googleplex, né, é igual a 1 mais a potência. A potência não é 10 elevado a 100? 1 mais 10 elevado a 100. Ou 10 elevado a 100 mais 1. Bacana? Então, é um exercício que caiu de pegadinha. É só a gente raciocinar o que é a potência. Então, a potência é isso aí, eu expliquei para vocês e relembrei. 10 elevado a 1 é 1 com 1, um algarismo com 0. 10 elevado a 2 é 1 com 2 0. 10 elevado a 3, né? Um Googleplex é 1 mais a potência. A potência não é 10 elevado a 100? Legal. Beleza? Isso ele falou algarismo, não é valor numérico não, tá? Mais exercício para vocês agora de potência de 10. Vocês vão escrever tudo em notação científica. 203 milhões de habitantes, né, segundo o IBGE, escrevemos na notação científica como? Então, vocês têm que pegar e ver isso também, né? Quanto que dá essa quantidade de habitantes aqui no nosso país? Né? As planetas celestes, etc., vão ler, vão interpretar, aplicar notação científica. Senhores, qualquer dúvida, estarei à disposição dos senhores lá nos comentários. Então, para o vídeo, copia o problema, dá um print, imprime e vai fazer, tá? Olha, esse 4 é bem bacana também. Velocidade da luz, né? 299.792.458 metros a cada segundo, por segundo. Né, de forma aproximada, escreva esse potência de 10 para a gente. Potência de 10, você sabe que a vírgula tem que ir ali no 2, tá? Suponha que o estudo sobre bactéria também, para vocês verem como é que é a potência de 10, dentro de estudo de biologia, de química, de remédio, de micro quantidades, a gente usa isso aí, correto? A distância do Sol e da Terra é uma distância quilométrica, né? Então, vocês vão ver isso aí. E quantos números, né? Escrever esse número em notação científica. A vírgula tem que ir para onde? Vai lá ver onde o dedinho manda colocar a linha. O 7 também, número de advogado, hein? É 6,02 vezes 10, 23. Eu falei lá que era não sei o quê, mas agora que eu lembrei. Esse número a gente fez muita conta. Vezes 10 é 23. Usa muito em química, vezes 10 a menos 23 ou 23, não sei. Notação científica da massa de elétron, de um repouso. Então, vocês vão escrever. Isso que é um número muito grande, né? 9,11 vezes 10 a menos 31. Que número é esse? Corresponde a que massa? O Enem 2015, as exportações de soja totalizam, isto aí, 104 milhões de toneladas, são números expressamente grandes. Escrevam isso aí. Qual é a resposta? A, B, C ou D? Caiu no Enem 2015 essa. Isso é quanto? Em potência de 10.
Deixar para os senhores. Qualquer dúvida, fala no comentário, tá? O exercício 10 também é bem bacana. Vocês vão às principais provas de velocidade atletismo, 400 metros rasos, Mundial de Sevilha. Então, vocês vão ver qual que é, o que aconteceu dentro dessa história e ver qual a resposta em potência científica e notação científica que está mais correta. O 11 também é para medir sempre, caiu no Enem de 2017, né? Aí tal, para ver o que foi isso aí. Qual foi a anotação? Da mesma forma, o A em metro equivale a quanto? Então, se vocês vão ter que fazer algumas transformações aí, tá? Façam aí. E qualquer dúvida, vai lá nos comentários que eu esclareço para os senhores. Senhores, se inscrevam no canal, compartilhem os nossos vídeos, dá um like lá bem bacana que nos ajuda e até o próximo capítulo.